Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou Kleber Guedes e esse é o projeto Walking and Talking, ou Caminhando e Conversando. A gente está aqui no convento de Santo Antônio, no centro do Rio de Janeiro. Essa é a igreja de Santo Antônio. Foi objeto do nosso último episódio e agora a gente vai visitar esse espaço aqui ao lado. Esse é o Museu Sacro Franciscano, ou Centro Cultural São Francisco da Penitência. Vocês vão se surpreender com o que vocês vão ver aqui dentro. Vamos juntos? Aqui na frente a gente vai ver a capela primitiva da Imaculada Conceição. Vocês vão perceber que a esquerda ela é separada por grades da igreja de Santo Antônio. Não vou filmar para lá porque está tendo missa nesse horário. E para falar dessa capela, eu vou trazer algumas informações. A primeira informação é que São Francisco de Assis fundou na Itália 3 ordens. Em 1208 ele fundou a Ordem Primeira dos Frades, específica para homens. Em 1212 ele funda a Segunda Ordem, a Ordem das Irmãs Clarissas, essa destinada às mulheres. Em 1221 ele funda a Terceira Ordem, ou Ordem Franciscana Secular, ou Ordem Terceira, essa destinada aos irmãos leigos. E os leigos eram todos os que não fizessem parte da primeira nem da segunda ordem. Era a população em geral, fossem solteiros, casados, viúvos, celibatários, clérigos ou não, ricos ou pobres. A segunda informação é que o convento de Santo Antônio ele já existia desde junho de 1608. Lembrando que Santo Antônio foi um frade franciscano e que esse convento ele pertencia à ordem franciscana. E nesse contexto, em 1619, o casal português Luís de Figueiredo e Antônia Carneiro, que pertenciam à Ordem Terceira de Lisboa, trazem a ideia, a proposta aos responsáveis pelo convento de Santo Antônio aqui no Rio de Janeiro, de se fundar uma Ordem Terceira de São Francisco da Penitência na cidade. A ideia é muito bem recebida, muito bem aceita. O convento doa essa parte para que fosse construída essa capela. Inicia-se o projeto, faz-se um trabalho de arrecadação de fundos com a população, com as instituições da cidade e em 1622 as obras são concluídas. Um pouquinho antes vocês viram ali, em mármore branco, grande, o mausoléu de Dom Pedro Carlos de Bourbon e Bragança, que morreu em 1812 de varíola. E aqui foi construído o mausoléu dele, que foi inaugurado em 1817, tem 3 metros de altura. Vale mencionar também que essa capela é dedicada a Nossa Senhora da Conceição, ou Imaculada Conceição, que é padroeira das ordens franciscanas. E a gente vai voltar a ver Nossa Senhora da Conceição na igreja principal. Enquanto a gente caminha por aqui, eu vou falar sobre São Francisco de Assis. E a história dele começa na noite do parto, em que a mãe tinha muita dificuldade no trabalho de parto. O pai viajava para a França, o pai era um próspero comerciante de tecidos. Batem na porta, a serviçal abre e era um mendigo, que disse o seguinte: avisa para a senhora que a criança só vai nascer quando ela for para o estábulo. A serviçal deu o recado e a mãe ordenou que os empregados levassem ela com muito cuidado para lá. E lá Francisco nasceu, junto aos animais, da mesma forma que Jesus Cristo. E ela dá a ele o nome de Giovanni di Pietro de Bernardone. Filho de pai italiano, mãe francesa, nasce ali entre 1181 e 1182. O que acontece é que quando o pai de Francisco retorna da França, ele não concorda com o nome e muda de Giovanni para Francesco. Não se sabe se foi uma homenagem ao país
da mãe de Francisco, se foi por ele ter um grande encantamento pela cultura, pela elegância do povo da França, se foi pelos contínuos sucessos comerciais que ele tinha, mas ele faz uma homenagem à França, isso é certo. A gente está aqui na Capela do Santíssimo Sacramento, ou do Noviciado. Eu gosto muito da imagem da Santa Ceia que tem ali na frente, e quem vier, vale ter a atenção de visitar esse pedacinho aqui, que ele é bem escondido, e muitas pessoas acabam indo embora sem nem ver. Voltando a Francisco, ele cresce em Assis, na juventude da cidade, gostava da vida mundana, das noitadas, dos banquetes, e com cerca de 20 anos ele resolve virar cavaleiro e partir para a guerra. Logo no início já é capturado, fica preso por meses, talvez cerca de 1 ano ou um pouco mais, e quando volta, ele volta bem doente. No seu retorno para casa, ele tem que ficar um bom tempo ainda acamado e já não sentia prazer nas noitadas, no banquete, quando teve alta. Então Francisco tem um sonho em que ele ouve a voz de Deus, mas ele não entende exatamente qual que é a missão dele. Então ele começa a procurar bosques e florestas, natureza, locais afastados das pessoas, e mergulha em orações e meditações em busca dessa resposta. Em 1205 ele foi a Roma visitar a tumba do apóstolo São Pedro, e lá ele tem um rompante, lança o dinheiro que tinha com ele e tem a primeira experiência de pobreza, quando ao sair ele troca suas vestes com a de um mendigo. Eu vou continuar falando de Francisco depois, porque a gente está chegando agora na Igreja Dourada, a igreja principal. E o que se vê aqui no altar é inicialmente a imagem da Imaculada Conceição, que é a padroeira das ordens franciscanas. Em cima, a passagem que se inicia no verão de 1224, quando Francisco vai ao Monte Alverne, se recolhe para orações, jejua por 40 dias em honra a São Miguel e, ao término, já no outono, ele pede a Deus que mostre a que ele deveria dedicar sua obra nos últimos dias de sua vida. Busca essa resposta no Evangelho, abrindo diversas vezes o Evangelho de forma aleatória, e sempre caía na mesma passagem, a passagem da Paixão de Cristo. E ali ele entende que Deus queria uni-lo de forma mais próxima ao seu sofrimento. O que acontece a seguir é uma luz muito forte que vem em sua direção,
ele vê ali um anjo de 6 asas e a princípio ele acha uma semelhança desse anjo com Jesus. Em determinado momento ele vê que era o próprio Jesus. Naquele momento ele entra em êxtase e é gravado no corpo dele, nos pés e nas mãos, as chagas da crucificação, inclusive deixando marcas dos pregos, e no tórax a marca do 5º estigma. E o que se vê aqui no altar é justamente essa passagem em que Cristo encontra em forma de anjo com Francisco e são gravados os estigmas nele, as chagas. Voltando a falar de São Francisco, ele retorna de Roma para Assis, volta a se deparar com a indignação de seu pai, né, já que ele tinha o hábito de doar valores e produtos da loja do pai para as pessoas necessitadas, e agora ele volta com um traje de um mendigo, faz com que o pai comece a duvidar da sua sanidade mental. E em determinada passagem, São Francisco ele vai à igreja de São Damião, se ajoelha diante de um crucifixo bizantino e lá ele ouve uma voz vinda desse crucifixo dizer: Francisco, vai e reconstrói minha igreja, porque ela está em ruínas. Só que Francisco ele acha que aquilo se refere a um material, a reconstrução física das igrejas. Então, a partir dali ele tenta mais uma vez pegar do comércio do pai para patrocinar essas reformas que eram necessárias, reformas físicas, e ele atua nessas reformas não só com a parte financeira, mas com as próprias mãos, tanto a igreja de São Damião quanto outros espaços religiosos ao redor da cidade. Francisco passa então a mendigar seu próprio sustento. Ele começa a ir de porta em porta e isso leva o pai à certeza de que ele estava louco. O pai passa a mão no Francisco, encarcera ele em casa. Depois de alguns dias ele é solto pela mãe. Em 1206, o pai recorre ao bispo para, num julgamento público na Praça Comunal de Assis, desertar o filho. Isso diante da multidão. Francisco então tira os valores que tinha no bolso, joga para o pai, tira inclusive a própria roupa, joga para o pai, fica nu, é envolvido numa veste pelo bispo e a partir dali ele passa a se dedicar a tratar de leprosos e a reconstruir capelas e oratórios. Só que quando ele termina a reconstrução das capelas, ele se vê ainda perguntando o que mais Deus queria dele. Até que numa missa ele ouve a passagem que Cristo instruía seus apóstolos sobre como seguir pelo mundo. Sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro. E naquele momento Francisco decidiu viver como Cristo. Em 1210, Francisco e os seguidores vão a Roma pedir a aprovação do severíssimo Papa Inocêncio III. Só que aquele bando maltrapilho com aparência de mendigos dificilmente ia ser recebido pelo Papa. Mas aí acontece uma coincidência. O bispo de Assis, que era um grande admirador de Francisco, estava lá com o Papa nessa ocasião. Inocêncio III, então, ele recebe Francisco, se encanta com o propósito de vida daquele grupo, se encanta com Francisco e o mais impressionante de tudo, Inocêncio III reconhece que Francisco era o homem que ele viu no seu sonho na noite anterior.
E naquele sonho, o homem segurava a coluna da igreja que estava prestes a desabar. Era a igreja de Latrão. É a mais antiga do mundo ocidental. Ela é considerada a igreja mãe. E diante daquilo, Inocêncio III acredita que Francisco era realmente um enviado de Deus para salvar a igreja, com a sua forma de viver o evangelho. Então, naquele 16 de abril de 1210, o Papa Inocêncio III autoriza Francisco e os seus seguidores a professarem a fé, a espalharem o evangelho nas igrejas e fora delas. E essa data passa a ser considerada a data de nascimento da Ordem Franciscana. Essa é a sala que dá acesso à sacristia. Tem umas peças interessantes aqui, e as que eu ressalto são aqueles dois quadros, onde estão Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. São quadros de Agostinho Mota. A gente passa agora para a sala da sacristia. Posteriormente a gente vai seguir atravessando aquela porta ali na frente. Aqui a gente vê uma imagem de Francisco. Aqui à direita está a imagem de Francisco e Antônio, São Francisco e Santo Antônio. E agora a gente vai cruzar essa porta. Continua comigo que a gente vai ver a Capela Dourada lá de cima, do andar superior. Esse aqui é um jardim simpático que a gente vai passar daqui a pouquinho também, tá? Antes a gente entra aqui nessa salinha, que na verdade não é uma salinha, é um quarto. A gente passa aqui rapidinho, ele é bem estreito, não tem muita coisa para ver, mas a questão da curiosidade, o que tem ali, né? Tem uma porta aberta, então a gente vai descobrir o que tem. Aqui em cima fica o consistório. O consistório é um local construído para reuniões, para assembleias, geralmente de assuntos religiosos, e geralmente ele fica anexo ao corpo principal da igreja, do templo. Vocês vão perceber que ele tem uma mesa de reuniões gigante. Eu nunca tinha visto nenhuma nessas proporções, né? E ele fica bem ao lado da Igreja Dourada. Vocês vão perceber. Continua comigo que vocês vão ter uma outra vista maravilhosa da igreja principal. Eu peço desculpa a vocês pela trepidação da imagem nessa subida da escada, mas é que eu estou sem o estabilizador. Em 3 de outubro de 1226, Francisco percebeu que estava morrendo, pediu que fosse levado à sua cela. Eles não ficavam em quartos, ficavam em celas, os franciscanos. E lá ele, cantando o Salmo 141 de Davi, faleceu já durante a noite. E daí vem a questão interessante: por que a Igreja Católica, tendo a tradição de comemorar o Dia dos Santos no dia da sua morte, por que no caso de Francisco ele morre no dia 3 de outubro e o dia de São Francisco é dia 4 de outubro? Porque eclesiasticamente o dia termina com o pôr do sol e Francisco morre durante a noite. Então já era o dia seguinte ao dia 3, já era 4 de outubro pela tradição eclesiástica. A oração de São Francisco é uma das mais famosas que existe, mas o que pouca gente sabe é que, segundo o historiador francês Christian Renaud, ela foi publicada pela primeira vez em 1912 numa revista francesa chamada La Clochette e vinha com o título Oração Bonita para se fazer durante a missa, sem assinatura, sem dizer de quem era. Essa oração ganhou força
durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916, quando ela foi publicada por um jornal semi-oficial da Santa Sé chamada L'Osservatore Romano. E o que se descobriu é que nas publicações que houve dessa oração, junto vinha a imagem de São Francisco de Assis. Por isso ela foi creditada a São Francisco de Assis. E ela diz: Senhor, faze de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Aqui nós temos mais uma capela. E o interessante é o que tem aqui embaixo. Essa portinha que dá para uma outra capela que nós vamos agora, que é a Capela dos Escravos. Aqui está a Capela dos Escravos, que é o nome que foi dado para ela. Mas a gente vê na parede sinais de que talvez fosse uma masmorra, né? Sinais ali de onde possivelmente ficavam fixados os grilhões, mas isso é só uma especulação. Embora São Francisco de Assis seja conhecido como protetor dos animais, a relação dele ia muito além dos animais. Ela se expandia para toda a natureza. Ele pregava que o respeito à vida, à natureza, deveria ser algo constante na vida dos humanos. E além de ter nascido num estábulo com os animais, como Cristo, ele, em determinada passagem com os seus seguidores, ele para na floresta e diz que ia pregar para as aves. Ele começa a pregar, algumas aves estavam no chão permaneceram, não fugiram, e as que estavam na árvore desceram para próximo dele. E essa é mais uma passagem que ajuda a consolidar São Francisco de Assis como padroeiro dos animais. A gente passa mais uma vez aqui na sacristia, seguindo o caminho de saída. Um dos principais símbolos franciscanos é o Tau. Tau é aquela cruz em formato de T. Tau é a última letra do alfabeto hebraico e ela só é mencionada uma vez na Bíblia, numa passagem de Ezequiel, no capítulo 9, onde diz: passa pela cidade, por Jerusalém, e marca com um Tau na fronte os homens que gemem e choram por todas as práticas abomináveis que se cometem.
Tal é também a mais antiga grafia em forma de cruz que se conhece. E tem diversas simbologias ligadas ao tal. Uma delas é a parte horizontal, simbolizando o céu, o divino, e a parte vertical, simbolizando a terra, o material, o físico. O outro símbolo franciscano são os três nós, que são os três conselhos evangélicos: obediência, pobreza e castidade, sabendo-se que a obediência traz a ideia de que você, ouvindo com o seu coração, você consegue receber os desígnios de Deus de uma outra forma e seguir isso que te é proposto por Ele. Pobreza, não no sentido restrito, econômico, mas com a ideia de você saber compartilhar, com a ideia de que não se vive uma vida de excessos, uma vida de desperdício, quando tantos outros vivem na necessidade total. E a castidade, no sentido de se cuidar do seu coração, do seu interior, dos seus afetos. Agora, já fora do Museu Sacro Franciscano, na área externa do Convento de Santo Antônio, a gente vai se dirigindo para a saída, para o elevador e posteriormente para aquele túnel que sai do complexo. Eu peço a você que gostou, que deixe o seu like, compartilha, convida aquele amigo que você sabe que gosta desse tipo de passeio, um amigo, um conhecido, um parente, pessoas que gostam do Rio de Janeiro, gostam de viagem, de cultura. Se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado a cada novo vídeo que for postado. A gente acabou de sair do elevador e vai seguir por esse túnel até ali na parte externa, onde termina esse vídeo e a gente se prepara para começar o próximo. Vamos lá? Vem comigo, espero vocês. O Gui e o papai estão na igreja de São Francisco, a igreja de ouro. Olha que lugar lindo. A igreja dourada. É o que, filho? A igreja dourada. Linda a igreja, né? Você já viu uma igreja de ouro assim? Linda? Não. Essa aqui é a mais linda que tem. Eu nem sabia que tinha uma igreja, que existia a igreja de ouro. É. E nós estamos aqui agora. É a igreja de São Francisco. Como construíram? Como quebraram o Como construíram isso? É no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, essa igreja linda.